Hey guys, my name is Matt and today it's our first video from the playlist Simple Past, o primeiro vídeo da playlist do Simple Past, tá bom? Bom, hoje a gente não vai falar efetivamente do Simple Past, né? A gente fala de uma forma indireta. Nós vamos comentar sobre classificações dos verbos, tá? A gente vai ver como que a gente chama os tipos de verbos, como que a gente classifica, tá? Porque eu vou falar alguns nomes durante as aulas de Simple Past e pode ser que fique confuso, né? Ou que o vídeo fique muito extenso se eu tiver que explicar durante as aulas o que significa. Então, estou fazendo esse vídeo como suporte, tá? Vamos lá. A primeira classificação, eu tive que anotar aqui por causa do espaço. Eu estou classificando entre verbos auxiliares e verbos simples, tá? O que são verbos auxiliares e verbos simples? Vou dar um exemplo para vocês do Simple Present que a gente estava fazendo. Lembra os verbos que quando a gente pegava a afirmativa e transformava em perguntas, o to be, o can e may, eles passavam para o começo da frase? Lembra? Você mudava ele, colocava ele no início? Então, se você faz isso com o verbo, ele é dito verbo auxiliar, tá? Eles também na negativa, eles recebem o not. Por exemplo, I am happy, I am not happy. Eles recebem um not na negativa, depois do verbo, claro, tá? E os verbos simples? Os verbos simples, tinha vários, né? Eu coloquei aqui vários, são muitos. Então eu poderia colocar exemplos, mas são muitos verbos. Então o que eu fazia? Na pergunta eu colocava do e does, e na negativa don't e doesn't. Por exemplo, do you like soccer? Você gosta de futebol? No, I don't. I don't like soccer. Ok, eu não gosto. Então eu uso don't, eu não uso só o not, tá? Esses são os verbos simples. Ok? Easy. Isso daqui é o primeiro parâmetro, vamos dizer assim, pra gente saber que regra usar, né? Se eu coloco o verbo pra frente ou não, se eu uso do e does, né? A gente precisa saber se o verbo auxiliar ou se o verbo simples. Tá, legal. A segunda coisa que eu queria ensinar é algumas formas do verbo, são muitas, tá? Então eu peguei 3 aqui, que eu acho que são as 3 principais que a gente vai ver aqui, tá bom? A primeira forma do verbo é o infinitivo. Porque geralmente a gente aprende o verbo no infinitivo, tá? Então por isso que eu queria declarar isso aqui. O que é o infinitivo? Por exemplo, no português é dançar, correr, pular. O verbo termina por ar, ir, né? O que é isso no inglês? No inglês você coloca um to na frente, tá? Esse to ele faz parte do verbo, tá? A gente vai deixar o verbo no infinitivo, tá? Então toma cuidado. O to ele pode ser uma preposição ou ele pode fazer parte do verbo, deixando o verbo no infinitivo. Tá, mas quando que eu uso o infinitivo, por exemplo? O infinitivo você usa quando você está falando, você faz uma frase com 2 verbos, por exemplo. Eu gosto de estudar. O primeiro verbo você conjuga, o segundo você geralmente deixa no infinitivo. É um exemplo. Por exemplo, em inglês fica assim, ó, I like to study. Eu gosto de estudar. Tá vendo que o segundo, o estudar, fica com to? Tá? Então é um exemplo de onde você usa isso daqui. E geralmente as pessoas aprendem os verbos assim, né? Tá? Como que eu usava no presente, por exemplo? Como que eu usava o verbo? Qual era a forma do verbo no presente? Eu usava a forma básica, lembra? Que em inglês a gente chama de base form. O que é o base form? Você pega o infinitivo, você tira o to, tá? Então vai ficar dance, vai ficar be, vai ficar like, né? Por exemplo, ó, eu danço bem. I dance well. Você usa a forma básica. Então eu coloquei aqui em que lugares vocês vão usar, tá? Vocês vão usar no presente, tá? Só que lembra que quando é he, she, it, ele sai da forma básica, lembra? I play, you play, he plays. Lembra disso? O verbo be é uma exceção, tá, gente? Isso aqui não vai acontecer. A gente não fala I be. Ele tem uma conjugação especial, tá? Mas existe a forma básica aqui do verbo to be, né? Que é be, tá bom? Sem o to. E o verbo like, né? Então você usa no presente
presente, por exemplo, presente simples, você vai usar no Simple Past. Ah, mas como assim? A forma básica eu vou usar no Simple... Vai, tá? Vou explicar, calma. E você usa no imperativo. O imperativo é mais fácil de dar um exemplo. Por exemplo, ó, open the door. To open significa abrir. Você tira o to, né? Fica open the door, abra a porta. Entendeu? Você usou a forma básica, você usou a forma do verbo sem o to, tá? É a forma mais simples. E a última é o past form, a forma do passado, que a gente vai estudar aqui também, tá? Basicamente é nisso que a gente vai usar, no passado simples, nas afirmativas. Vou explicar melhor, tá? Mas como que é essa past form? Ah, Matheus, eu aprendi o infinitivo. Eu fui lá no dicionário, fui no Google e aprendi o infinitivo. Aí eu sei que, para eu saber a forma básica, é só tirar o to, certo? Isso. Aí como que eu sei a forma do passado? Então, aí é um pouco mais complicado, tá? Vamos lá. Mas é simples, vocês vão entender. Os verbos, na forma do passado, como que eu chego nessa forma? Eles podem ser verbos regulares, tá? O que são verbos regulares? Eles seguem uma regra. Na forma do passado, eles vão ter o ed, tá? Eles vão terminar por ed. Depois eu vou explicar direitinho quando que usa, como que muda o final. Mas pensa, para ficar mais simples, que são os verbos que vão terminar por ed, tá? Ok? São os verbos regulares. Essa é a regra, ed, tá? Tem alguns verbos, que são muitos na verdade, que eles são completamente diferentes. Ó, a forma básica, por exemplo, o verbo ver, eu vejo, I see, né? Estamos aqui no presente, por exemplo. Como que você passa para a forma do passado? Só. Não tem nada a ver, né? É complicado. O have, como que é o have? É had. Como que é o run? É ran. Então esses são os verbos irregulares, tá? Tem muita gente que memoriza, né? Não precisa, tá? Você vai ficar doido memorizando verbos regulares, principalmente esses aqui. O pessoal começa a memorizar a lista, não precisa, tá? Você tem que praticar, que aí você vai lembrar, tudo bem? Então, ó, numa lista, né? Um último comentário. Numa lista, você vai ter primeira, segunda, terceira coluna e tem algumas listas que tem tradução, né? Vamos lá. A primeira eles colocam geralmente ou infinitivo ou base form, tá? A segunda eles vão colocar o past form, que é essa daqui. Aí se for uma lista de verbos regulares, todos eles vão estar com ed, tá? Se for irregular, vou saber, né? E a última essa parte a gente não vai usar. É uma outra forma de verbo que se chama particípio do passado. A gente vai usar para outro tempo verbal que eu não vou nem comentar aqui, tá? Então você não vai usar isso daqui, depois a gente fez, tá? Então você tem que saber essa e essa para pro Simple Past, tudo bem? Tá? Então dá uma olhadinha, eu vou postar algumas listas, 2 listas nos comentários, na descrição do vídeo. Aí vocês dão uma olhadinha, tá? Verbos regulares e verbos irregulares, tudo bem? Ó, beijo, bye!